Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou vindo aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito dos projetos Vida. Vocês sabem que o objeto de estudo dos projetos Vida para alunos de 8º ano é o Vale do Ribeira. Há 15 dias atrás, vocês estiveram em mesa redonda com o professor Robson, com José Daniel e com o Alan, para falar sobre os aspectos históricos, geográficos e científicos dessa região. Falaram sobre a ocupação, a evolução histórica, o relevo, a vegetação, a fauna e a flora do Petar. Chegou o momento da gente olhar para essa região para os seus aspectos socioeconômicos. Bom, aí algumas pessoas vêm me perguntar, mas o que a matemática ela tem a contribuir para essa análise dos aspectos socioeconômicos? A gente sabe agora que nessa terça-feira vocês vão estar com os professores Ellison e Robson para falar um pouquinho sobre esses aspectos. Só que antes disso, eu venho aqui para falar sobre a parte estatística, para vocês se prepararem um pouquinho sobre algumas falas desses dois professores. A estatística é a parte da matemática que coleta, organiza, analisa e interpreta dados, ok? Agora, o que a gente precisa saber para vocês terem uma conversa a respeito dos aspectos socioeconômicos? Eles vão falar de IDH, índice de Gini, taxa de natalidade, PIB per capita. E o que a gente precisa falar? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho principalmente sobre os índices. Os índices e os indicadores, que são dados que nos fazem conhecer o desenvolvimento socioeconômico de certa região, eles sozinhos, os índices, não servem muito para muita coisa. Eles só vão servir se a gente poder comparar e analisar a evolução desses índices, tá? Ciane, eu não estou entendendo, mas vamos lá, a gente decidiu pegar um índice que pudesse fazer sentido, né, que vocês já tivessem um pouco de conhecimento, tá? Então, nós decidimos, para começar a falar um pouquinho sobre índice, pegar o índice de massa corpórea de uma pessoa, tá? O que é o índice de massa corpórea de uma pessoa? É a sua massa dividido pelo quadrado da sua altura, tá? O índice de massa corpórea foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, tá? Então, pegando uma pessoa que tem 72 quilos, massa de 72 quilos e uma altura de 1,60, então vamos lá, vamos analisar o seu índice de massa corpórea, tá bom? A gente pega os 72 quilos, divide pelo quadrado da sua altura, 72 dividido por 2,56, que dá 28 inteiros 125 milésimos, 28,125, tá? E aí, o que eu faço com esse valor? Tudo bem, uma pessoa tem índice de massa corpórea 28,125. Isso sozinho, essa informação sozinha, ela tem alguma importância? Se eu não souber o que fazer com isso, ela não tem importância, não vai me significar nada, não tem significado. Ela só tem importância se a gente puder fazer uma comparação. E por isso que também a Organização Mundial de Saúde, ela criou uma tabela que pudesse mostrar pra gente se a pessoa está abaixo do peso, se ela está no peso normal, sobrepeso, obesidade mórbida, se ela está em obesidade severa, porque cada uma dessas classes, ela tem uma consequência. Então, se a gente pegar essa informação deste índice de massa corpórea dessa pessoa, a gente percebe que ela está aqui, ó, ela está em sobrepeso, olha, 28, tá aqui entre 25 e 29, certo? Bom, seria ideal se ela tivesse no peso normal, entre 18,5 e 25, abaixo de 25, certo? Então, mas o que isso significa? Significa que esse tipo de pessoa que está em sobrepeso, ela pode vir a ter fadiga, má circulação e também pode vir a desencadear varizes, tá? Agora, é interessante que a partir desta informação, tá, tudo bem, eu encontrei o índice de massa corpórea, eu sei o que ele significa, qual é a minha atitude daqui para frente? Ou seja, eu tenho que fazer alguma alteração, alguma modificação nos meus hábitos? Sim, então o que é interessante agora é que a partir desse índice, que haja uma evolução, que haja uma mudança, certo? Então vocês vão analisar que observando alguns índices
econômicos, alguns indicadores sociais, é que os países, os estados, algumas regiões, eles têm que tomar alguma atitude. Aqui também, vamos supor que essa pessoa não esteja satisfeita com o seu índice e queira fazer algum tratamento com algum nutricionista ou nutrólogo, tá? Então, desde janeiro ela vem sendo acompanhada, né, por algum especialista e esse índice vem reduzindo. A tabela de frequência, ela mostra isso pra gente, ela mostra que está acontecendo uma redução no seu índice, ou seja, isso é positivo. Agora, seria interessante se a gente colocasse isso dentro de uma tabela, né? Essa tabela, ela é chamada de polígono de frequência. Hoje em dia, né, com toda essa evolução de contaminação pelo Covid-19, número de mortes, ele é chamado de curva, tá? Algumas pessoas chamam de curva. O polígono de frequência, é importante a gente perceber que a maior parte deles aqui é uma evolução pelo tempo, ok? Notem que essa pessoa, olhando para esses dados, a gente pode observar, através do polígono de frequência, que ela teve uma redução bem acentuada aqui entre o mês de fevereiro e o mês de março, só que depois de abril, maio e junho, ela já estabilizou, teve o seu índice de massa corpórea meio que se estabilizou. Outra coisa que a gente pode analisar é quando foi que ela passou de um sobrepeso para um peso normal, né? Olha que interessante. Já que a gente sabe que lá na tabela da Organização Mundial da Saúde, o índice de massa corpórea abaixo de 25, entre 18,5 e 25 é o peso normal, olha, a gente pode perceber que a partir de março ela já estava no peso normal, tá? Essa é a evolução. Agora, seria muito interessante se a gente conseguisse, além de olhar para a evolução, se a gente pudesse fazer um comparativo entre duas pessoas, né? Nossa, eu tô com 2 pacientes aqui fazendo o mesmo tratamento, será que eles estão tendo a mesma evolução, né? Eu estou olhando para 2 regiões que tomaram uma certa atitude, será que essas 2 regiões estão tendo a mesma evolução, né? Então, é muito interessante a gente comparar o que está acontecendo com uma pessoa e com a outra, se elas estão fazendo o mesmo tratamento, e a mesma coisa entre 2 regiões, que é o que vocês vão fazer com o Robson e com o Ellison, ok? Gente, vamos pensar o seguinte, ó, vou pegar 2 pessoas comparando os seus índices de massas corpóreas, tá? Então, a pessoa 1 tem essa, é a primeira pessoa que eu acabei de mostrar, e aí eu trago outra pessoa que vem passando pelo mesmo tratamento, né? Fazendo o mesmo tratamento. E aí tem esse índice de massa corpórea dessa pessoa nesse mesmo semestre, né? A gente percebe que as 2 pessoas estão tendo redução dos seus índices de massas corpóreas, tá? Mas olhem que a tabela, ela é importante, mas o que é interessante quando a gente olha para esse polígono de frequência, né? A evolução dessas 2 pessoas. Observem que a pessoa 1, ela tem reduzido o seu índice de massa corpórea, em compensação, a pessoa 2, ela tem um declive, né, mais acentuado. Olha que importante a gente colocar essa evolução dessas 2 pessoas comparando no mesmo gráfico, certo? Se a gente conversar com a Vânia, ou com a Natália, ou com o Felipe de Educação Física, vocês vão notar que eles vão falar assim, nossa, mas se você olhar só para o índice de massa corpórea de uma pessoa, isso não quer dizer nada. Uma pessoa que sempre está fazendo uma atividade física regular, que aumenta a sua massa magra, ela vai ter um peso alto e mesmo com uma altura estabilizada. Ou seja, ela pode ter um índice de massa corporal alto sem ser obesa, sem estar no sobrepeso. Então, assim, o índice de massa corporal sozinho não quer dizer nada. Aliás, ele muda com a idade, ele muda com o sexo, se é do sexo feminino ou do sexo masculino. E ele muda também, a gente tem que analisar se a pessoa está fazendo uma atividade física ou não.
Ou seja, um índice sozinho não representa muita coisa se a gente não olhar outros fatores que estão envolvidos nessa pessoa. A mesma coisa vai acontecer quando vocês conversarem com o Ellison e com o Robson, quando eles falarem de PIB, o Produto Interno Bruto de um país, ou de um estado, ou de um município, né? Que é a soma de todos os bens e serviços. Agora, se esses bens estiverem concentrados em uma pequena parcela da população, isso não mostra muito sobre um país. E a grande parte da população não detém os bens, né? Então, aí tem alguma coisa de estranho nesse país, certo? Ou seja, ele está concentrando os bens em uma pequena parcela da população. Vocês já estudaram um pouquinho sobre aquela pirâmide, né, da sociedade, certo? Mas dá pra gente, né, estudar outros aspectos de uma sociedade. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, que o Robson vai falar com vocês, ele vem analisar um pouco sobre a educação, a alimentação, também a questão financeira, os bens, mas também vem analisar como que essa pessoa tem o acesso acesso médico, né, à saúde, como que está a saúde dessa pessoa, ou seja, escola, alimentação, os bens, a saúde, como que tá? Tem que analisar tudo isso para poder reconhecer e entender uma sociedade, certo? Olha, eu vou falar só mais um pouquinho com vocês a respeito da taxa de analfabetismo, por exemplo, né? A gente sabe que a taxa de analfabetismo, ela é a porcentagem de pessoas de 15 anos ou mais que não sabe ler ou escrever, né? Isso daí. Então, eu venho trazendo aqui para vocês, nós vamos fazer um comparativo entre a taxa de analfabetismo de Piracicaba e do Brasil, desde o ano de 1991, 2000 e 2010. Dá uma olhadinha, olha. Então, Piracicaba tinha, em 1991, uma taxa de analfabetismo de 7,07%, enquanto o Brasil tinha 19,33%, certo? E aí, até o 2010, nós já estamos em 2020, né? Até 2010, essa taxa de analfabetismo foi reduzida para 2,93%, e o Brasil ainda está, apesar da sua redução, ainda está com 9,37% de analfabetismo, de taxa de analfabetismo, tá? Vamos observar esses dados numa tabela, num polígono de frequência? Olha só, este daqui é a evolução da taxa de analfabetismo de Piracicaba e essa é a evolução da taxa de analfabetismo de 1991 até 2010 do Brasil. Observem que nesse período de 9 anos, aqui de 91 até 2000, a taxa a inclinação, né, o declive a redução da taxa de analfabetismo, ela foi um pouco maior, foi mais acentuada, certo? Enquanto que a taxa de analfabetismo de Piracicaba, ela foi reduzindo de forma meio linear, certo? Então, com essas informações, eu espero ter ajudado um pouquinho a entender o que o Ellison e o que o Robson vão conversar com vocês nessa terça-feira, tá joia? Então, eu estou com saudade, um bom estudo para vocês, tá? Tudo de bom. Beijo, até mais!